Parece que o Campeonato Brasileiro está se encaminhando, não para o seu final, mas para já descobrir o seu campeão. E talvez já hoje. Vamos falar um pouquinho de Flamengo e São Paulo e Flamengo, e principalmente em como o Palmeiras está de olho nessa situação. Mas antes, curte o canal, compartilha, se inscreve você que não é inscrito, me ajude a chegar nos 400 para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês, beleza? Bom, em Vila Belmiro, sim, em Vila Belmiro, porque o Morumbi tá alugado para shows, né? Não aluga o estádio. Ê, São Paulo nosso de cada dia, né? Ê, Casares. Bom, em Vila Belmiro, mais conhecido como Urbano Caldeira. Brincadeira, gente. Só trocar aí, tá? Urbano Caldeira, Estádio do Santos, mais conhecido como Vila Belmiro. Tivemos um São Paulo 2, Flamengo 2, um jogo bom. Eu esperava menos desse jogo, vídeo tanto de desfalques que o São Paulo tinha e vídeo também o Flamengo que estava desfalcado de algumas peças. O jogo contou com o São Paulo jogando no talo, no máximo que poderia. E quando eu digo máximo, eu trago a parte física do São Paulo, o anímico do São Paulo. Porque o São Paulo é isso aí que a gente tem, tá, gente? O São Paulo é isso aí, é Cedric, é Tapia, é Rodriguinho, não tem muita qualidade para exigir um trato melhor, um refino melhor com a bola. O Flamengo a gente pode exigir disso. O Flamengo tem Carrascal, o Flamengo tem Arrasca, o Flamengo tem Plata, o Flamengo tem ótimos jogadores, mas parece que o negócio meio que não foi muito bem aquilo que a gente imaginava. O Flamengo teve alguns desfalques, né? O Arrascaeta jogou, o Carrascal voltou de contusão, né? Voltou. O Pedro ainda desfalcou o Flamengo. O Bruno Henrique não pôde jogar. O Flamengo foi no 4-3-3. No ataque ali teve Samulino, teve Plata, teve o próprio Carrascal auxiliando. No meio você já tem Arrascaeta, Jorginho e Pulgar. Ali atrás você tinha Royal, você tinha Alexandro, né? Você tinha os dois zagueiros ali do Flamengo, Léo Ortiz, você tinha o Léo Pereira, o Danilo, aí você tinha o Rossi, aí você ia para o São Paulo dar uma olhada, o São Paulo que jogou com o Ferreirinha na ponta esquerda, na outra ponta você tinha o Cedric no sistema de 3 zagueiros, você tinha o Arboleda, você tinha o Sabinão da Massa, você tinha o Ferrarese, ali no meio você tinha o Pablo Maia, você tinha Bobadilha, né? Você tinha o próprio Luciano ali na frente, junto com o Tapia. Então, né, algumas coisas ali a gente conseguiu captar antes do jogo começar, e o modo como o São Paulo poderia machucar o Flamengo, e o Flamengo iria utilizar muito a base de contra-ataque em cima, principalmente do meio do São Paulo, que estava bem assim, tratado de uma maneira aberta. Senti o São Paulo meio penso no jogo. Tá? Senti na escalação que o São Paulo estaria penso no jogo, e o jogo demonstrou que pelo menos o pensamento estava certo. O São Paulo ficou muito penso pro lado do Ferreirinha, muito penso, atacava muito pelo lado do Ferreira. O Cedric ficou mais carimbado, mais fechado, não conseguia atacar tanto, não conseguia apresentar tanta coisa. O Flamengo teve foco do Arrascaeta, atacava junto com o Carrascal também. O Samulino fez uma boa partida, em todas as vezes que o Samulino ficou ali com o Ferrarese teve problemas com o Samu. E tinha o Plata que fazia, guardadas as devidas proporções, o que o Leandro Guerreiro fazia na época que ele jogava no Corinthians, jogou no São Paulo, que era o atacante mais tático, que auxiliava a marcar, auxiliava na marcação, ajudava com uma assistência ou outra, mas não era um cara de tantos gols assim. O Flamengo precisava do resultado, e justamente por esse precisar do resultado que eu não entendi a falta de concentração que o Flamengo entrou em campo. Faltou concentração ao ponto do Flamengo trocar passes errados dentro da área com 1 minuto de jogo, o Ferreirinha recuperar a bola, tocar para o Luciano, que fez 1-0. Isso com 1 minuto de jogo. 1 minuto depois, a gente tem o pênalti do Pablo Maia em cima do Arrasca. E assim, gente, eu tô vendo muita gente na mídia falando que talvez não tenha sido pênalti, que o Rodrigo de Lima, né, o árbitro do jogo, tenha sido mal, porque o São Paulo joga em casa, e aí você tem um time jogando em casa, um pênalti com 2 minutos de jogo. Gente, foi pênalti. Foi pênalti. O Arrascaeta, ele, além de ser muito bom de bola, ele é inteligente. Ele tá dentro da área, ele sabe que qualquer contato ali é pênalti. A área protege o atacante.
O Ronaldo, beleza, é o Ronaldo, é o fenômeno. Mas ele cansou de dizer, a área protege o atacante. E aí o Arrascaeta, o que faz? Ele tá correndo, aí ele diminui a passada, ele trava o corpo na passada para esperar o contato do Pablo Maia. O Pablo Maia, que vem que nem uma vaca louca, atropela ele pelas costas. É pênalti, não tem o que discutir. É pênalti e é bem pênalti. O Arrascaeta bate o pênalti e iguala o jogo. E ali, o São Paulo não chegou a sentir, mas o Flamengo ficou com as rédeas do jogo no primeiro tempo. Né? Algumas bolas, teve um gol anulado do Samulino em cima do Ferrares, que é muito bem ajustado. Seria um cruzamento do Arrascaeta, muito bem ajustado. O Flamengo até que foi razoavelmente bem. Eu não posso dizer que o Flamengo foi tão bem, porque eu esperava mais. Eu esperava mais da parte... Até entendo, vou explicar o porquê, acho que isso não ocorreu. Eu esperava mais da parte física do Flamengo, eu esperava que o Flamengo entregasse um pouco mais. Do lado do São Paulo, o São Paulo estava jogando o que sabia e o que poderia. O que sabia e o que poderia. O São Paulo não facilitou as saídas do Flamengo, o São Paulo não facilitou as transições do Flamengo. A bola sempre buscava o Luciano, que tentava algumas coisas. O próprio Ferreirinha era o cara mais atuante do São Paulo. Deu muito trabalho pro nosso querido Emerson Royal, que não é um baluarte da marcação. Então, acho que o Crespo foi muito inteligente. Talvez eu mesmo não teria feito essa mudança. Ele espetou o Ferreirinha ali, colocou o Sabino ali para auxiliar o Ferreirinha na marcação. E aí os dois dobraram ali, o Sabino quando o São Paulo era atacado, o Ferreira quando o São Paulo atacava, e aí o coitado do Emerson Royal teve muita dificuldade. O Ferreira sobrou no jogo para cima do lateral rubro-negro. Bom, tivemos o gol do Luciano, tivemos o gol do Arrascaeta, no finalzinho do primeiro tempo o cartão do Luciano. E aí tem uma jogada que é genial, que o Luciano ele coloca as mãos para trás e vai conversar com o árbitro. E aí o Luciano não tem o entendimento da regra, que só quem pode conversar com o árbitro diretamente, sem tomar cartão, é o capitão da equipe. O capitão é o Rafael. Eu não sou fã do Rafael ser capitão. Eu não sou fã. O capitão devia ser alguém do campo para ter mais acesso ao árbitro. E não o Luciano. O Luciano, pode ver, ele berra, ele xinga. Eu tenho para mim que o Luciano é muito importante para o São Paulo. Mas berra, xinga, grita. E aí quando ele toma o cartão, ele amansa, para de falar, para de berrar e vamos para o segundo tempo. No segundo tempo, o Felipe Luiz ajusta a marcação do Flamengo, o Crespo ajusta alguns pontos ali da zaga do São Paulo, principalmente o posicionamento do Arboleda. O Flamengo quase marca o segundo gol com o Arrascaeta, numa bola que chega para ele na área, ele chuta para fora. Tem o lance do segundo gol que o Arrascaeta passa por dois, evita que a bola saia, passa a bola para o Emerson Royal, que chega cruzando. O Samulino acerta uma chicotada, um meio voleio. O Rafael não tem nem o que fazer. 2-1 Flamengo. E aí tem a expulsão do Plata. Se por um modo o Diniz ajudou o São Paulo lá, por outro modo quem ajuda aqui é o Felipe Luiz. É o Plata. Porque o Felipe Luiz até que mexeu bem, assim como o Crespo. Mas o Plata foi muito infantil. O Plata foi muito juvenil. É um lance típico de expulsão. Ele vem rasgando por cima e acerta a perna do Arboleda. Se a perna está fincada no chão, quebra. O árbitro foi muito bem, expulsou muito bem o Plata. E aí a gente tem que questionar a questão do Plata, até porque são 3 expulsões nos últimos jogos. Estudiantes, Racing e agora contra o São Paulo. O Plata acaba expondo o Flamengo de certa forma que não deveria. Para o São Paulo fica bom, o Crespo quando presencia isso, ele pega, saca o Pablo Maia, coloca o Marcos Antônio, ele coloca o Lucas também, e aí o São Paulo começa a ter entrada no campo do Flamengo, até que o Ferreirinha empata o jogo num cruzamento do Mike, né? O Ferreirinha ia entrar na área, teve um passe, acho que foi do Luciano, um passe meio que de calcanha, não deu muito certo, ela sobrou. Tem um cruzamento, a bola respinga no Mike, que cruza de volta para a área, o Ferreirinha praticamente sem goleiro, porque o Rossi estava no meio da jogada, empurra para o gol vazio. 2-2 e o São Paulo continuou apertando o Flamengo, que quase
toma o terceiro. Final de jogo, um bom 2-2. Pro lado do São Paulo, eu acho que dá para ser enxergado como um bom resultado. O São Paulo não vinha ganhando de ninguém, do nada engatou Bahia, Vasco e agora conseguiu segurar o Flamengo. Do lado do Flamengo, a gente teve a vitória do Flamengo na última rodada, mas a gente teve o pequeno probleminha chamado Fortaleza. E é aí onde as coisas complicam pro Flamengo, porque o time do Flamengo, por nomes, é o melhor time da América Latina. Só que é uma média de idade um pouco mais alta. O time do Flamengo não é um time físico. Falta uma entrega física. Falta um punch físico. É muita gente boa junto. Mas falta aquela intensidade, aquele punch, aquela coisa. Não dá pra você jogar um campeonato brasileiro inteiro com Jorginho e Saul. Porque você vai ter jogos fora de casa. E jogos que você vai ter que correr, que você vai ter que comer grama. Que você vai ter que ter 5 pulgares em campo. Vai ter que ter 5 pulgares em campo. Esse tipo de jogo o Jorginho não consegue fazer. O Saul não consegue fazer. Aí você tinha o Pedro, que quando jogava, estava jogando muito bem, era uma reserva técnica, só que não era um cara que marcava muito. Aí você tem o Arrasca, que é um cara que não marca muito. Então você tem que complementar com o Plata, que foi extremamente responsável pelo empate do São Paulo. Ele é extremamente responsável. Só que o Flamengo também tem que entender que se ele quiser ganhar o brasileiro, como o próprio BAP falou no início desse ano, que o brasileiro seria uma das prioridades do Flamengo, ele tem que entender o que o campeonato pede. Ele tem que entender que o campeonato pede, em determinados momentos, imposição física. Para o Flamengo complica, vou deixar até a tabela aqui para vocês, porque o Palmeiras tem 65 pontos e o Flamengo tem 65 pontos. O Palmeiras joga hoje. Pode ir a 68 pontos contra 65. E nos últimos jogos que faltam, nos últimos 7 jogos que faltam, o Palmeiras pode simplesmente chegar a ter 5 vitórias e o Flamengo teria que ganhar os 7 últimos jogos para ser campeão. Normalmente o Palmeiras não costuma dar esse tipo de brecha. E dentro dos últimos jogos que o Flamengo há de ter, ele vai enfrentar o que ele enfrentou ontem contra o São Paulo, que é uma equipe mais física. O São Paulo não é uma equipe qualificada, mas fisicamente é uma equipe que deixa tudo no campo. E é do futebol, ganhar, perder, assim como para o Flamengo. Mas você tem que entender aquilo que você enfrenta. E o Felipe Luiz, por ser um técnico tão camaleônico, acho que ele até em certa parte entendeu. Tanto que ele utiliza o pulgar no campo, ele bota o Plata nesse jogo, ele volta com o Carrascal, que é um cara que, por mais que ainda não esteja 100%, é um cara que tem uma veia de marcação também, auxilia. Então ele tentou compensar o que ele já tinha ali, que poderia atrapalhar. Mas quando, por exemplo, o Saul entra, que sai, o Flamengo não consegue marcar, o Saul não consegue jogar. Ah, Fernando, o Flamengo estava com um a menos. Sim, o Flamengo estava com um a menos. Mas o fato de você ter um a menos, como o Flamengo teve, pelo determinado período que o Flamengo teve, significa que você tem que saber se fechar, você tem que saber marcar, você tem que correr o dobro para segurar o ímpeto do outro time que está com um número maior em campo. Falta um pouco desse ímpeto físico para o Flamengo. O que sobra de técnica, o que sobra de qualidade, o que sobra de grife, falta na parte física. E é por isso que eu vejo o Palmeiras como bem encaminhado hoje. Se o Palmeiras ganhar do Santos, o brasileiro praticamente estará em mãos verdes. Praticamente. Você pega o time do Palmeiras é um time muito jovem. É o Maurício, um garoto. Você tem o Flaco Lopes, não tem nem 28 anos ainda. Vitor Roque tem 20. Aí você olha o Alan, que joga vez ou outra, tem 21. Aí você vai ver o Piquerez, não é um cara velho. O Kelvin não é um cara velho. Aí você vai ver, beleza, acho que Murilo e Gomes são os caras mais velhos assim do time. Até o goleiro do Palmeiras não é um cara velho. É um time com uma média de idade muito baixa. E isso pode acabar sendo o que fará diferença para Palmeiras e Flamengo no Campeonato Brasileiro. Quando o assunto é Copa, é outra coisa, é outra brincadeira, é outra mobilização. Tanto que quando o assunto for Libertadores, eu digo que a final está completamente aberta, é 50-50, é um jogo só, os dois se mobilizando, tudo. Agora, quando depende de uma sequência de jogos, da parte que você exige do físico do teu atleta, como está sendo exigido do físico dos atletas do Flamengo, aí o bicho pega um pouco. Tanto que o Palmeiras, quando ele roda o elenco, ele não teve dificuldade alguma, ele passou a ter um pouco de dificuldade com o Juventude, quando desceu as linhas e o Juventude passou a atacar, mas aí já estava 2-0.
O Flamengo, a dificuldade dele foi em fazer 1-0 contra o Sport. Quando ele fez, o negócio desandou também. Mas a gente não pode ver o Flamengo como refém das suas qualidades, porque as circunstâncias farão as coisas mudarem. Deixe os seus comentários aqui, me diga o que você acha, o que você pensa. Será que dá para o Flamengo ser campeão? O Palmeiras vai ser campeão? Ganha do Santos hoje? Deixe os seus comentários aqui. Curta, comente, compartilhe os vídeos do canal, você que já é inscrito. Você que não é inscrito, se inscreva. Vem fazer parte da nossa família, beleza? E por hoje, gente, chega. Só venho falar com vocês amanhã depois de Santos e Palmeiras. Uma ótima quinta-feira.